Pérola, 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 pérola. Aqui, pérola, vem. Menina. Menina. É. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Aconteceu uma coisa tão engraçada. A gente pede perdão para Deus, a gente pede perdão para alguém que a gente às vezes falou alguma coisa que não deveria falar e a gente se arrepende, pede perdão para a mulher por alguma coisa, pede perdão para um filho, né, para algum amigo e a gente às vezes vive pedindo perdão, pede perdão para Deus, mas eu vou fazer uma pergunta. Você, por exemplo, eu, será que você, já pedimos perdão às vezes pro diabo? É uma coisa absurda, né? Uma pergunta dessa. Pedir perdão pro diabo. Agora, como pedir perdão pro diabo? Porque muitas vezes o que acontece? Muitas pessoas colocam a culpa em tudo que dá errado no diabo. Ah, a torneira quebrou. É o diabo. Ah, o carro não está querendo pegar. É coisa do diabo. Ah, o carro deu problema. É coisa do diabo. Tal serviço, emprego não deu certo. É o diabo. E muitas vezes, né, grande parte de todas as coisas que dá errado, às vezes, que se coloca a culpa no diabo, não é o diabo. E a palavra de Deus diz assim: não levantarás falso testemunho do teu próximo. Mas o diabo está em todo lugar. Não estou querendo dizer, é o teu próximo, é o nosso próximo. Mas pelo que se sabe, está em todo lugar também. Como Deus também está em todo lugar. Agora, por exemplo, aconteceu um fato assim. Consertei uma geladeira. Ficou 3 dias em teste. Boa. Ligando, desligando, uma maravilha. Chamei o proprietário, que ele vende, né? Revende essas coisas. Liguei para ele ver, estava gelando. Levou. No outro dia me liga ele cedo. Olha, geladeira, liguei. A tardezinha ontem. A noite inteira não gelou nada. Ah, eu fiquei nervoso. Falei, mas que coisa, o senhor viu que a geladeira estava gelando e tal, e ele tipo querendo colocar a culpa em mim, né? Falei, o senhor não viu que a geladeira estava gelando? Funcionou todos os dias, boa aqui. O senhor levou, chegar lá, liga, não gela. Falei, traz para mim olhar. Falou, não, não vou levar, eu prefiro perder o dinheiro. Falei, não, traz a geladeira, eu estou com o pé machucado, não estou podendo andar, o carro está com problema no pneu, isso foi esse dia. E eu não estou podendo sair agora, traz para mim como o senhor trouxe. Ah, não, eu falei, ô senhor, estou à disposição, não vou fugir da garantia. Traz a geladeira que eu vou descobrir o que que é, ué. Às vezes escapou algum fio, ou alguma coisa aconteceu. Ou quebrou um cano no caminho, levou a geladeira deitada num carro, né? Pode ter quebrado um cano, trincado uma solda, né? Vazado o gás. Aí eu falei, olha, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Deus é testemunha de que eu fiz tudo certo, correto? Entreguei a geladeira em ótimo estado. Aí ficou assim. Aí depois eu estive pensando, falei, mas que coisa? Culpa do diabo? Aí eu fiquei pensando, como? O diabo não é culpado disso. Ele não mexeu na geladeira, isso é coisa material, acontece, quebrar um cano, ou até um motor quebrar uma biela no meio do caminho, passar num quebra-mola, num buraco, pode quebrar alguma peça dentro do compressor? Pode. Alguma coisa aconteceu, ou entupiu, levou a geladeira deitada, pode ter ido óleo, entupido, algum encanamento, né? Eu trabalho há mais de 30 anos no ramo, então eu sei o que eu faço, o que eu estou falando, né? E eu coloquei a culpa no diabo. Aí depois me arrependi. Aí eu falei, Senhor, eu estou errado. Porque tudo quanto é coisa ruim que acontece, muita gente coloca a culpa no diabo. Ah, a mulher traiu o marido, aí é o diabo. O marido traiu a mulher, ah, foi o diabo. Não é, foi o diabo coisa nenhuma, foi o desejo da carne, a vontade. Tem nada a ver com o diabo. É uma fraqueza carnal, sei lá o que, desejo. E a pessoa acaba fazendo isso. Aí depois fala que foi o diabo, que incentivou, que entrou na cabeça da pessoa.
e etc. Nada disso. Então, tudo que acontece coloca a culpa. Então é um erro de quem conhece a palavra de Deus e até de quem não conhece as coisas de Deus que põe a culpa. Tudo que acontece é o diabo. Então eu falei, ô Senhor, eu errei. O diabo não é culpado disso. O problema é da geladeira que aconteceu, um problema lá, ele não tem nada a ver com isso. Eu falei, e agora? Vou pedir perdão para quem? Eu falei, oh, meu Deus, eu estou pedindo perdão para o Senhor, que eu estou transgredindo, que eu estou levantando um falso testemunho, né, contra o diabo. Isso é errado. Eu nunca tinha pensado na minha vida sobre isso, nunca vi ninguém pregar sobre isso em lugar algum. De você acusar o diabo de alguma coisa e não foi o diabo que fez nada disso. Se quebrou a torneira, quebrou o cano, se cortaram a luz ou cortaram a água, se o filho fez uma coisa errada, foi o diabo. É o diabo que está levando ele para o mundo. É nada, o cara está indo nas drogas porque quer, está bebendo porque quer, está fumando porque quer, está brigando porque quer. Aí coloca-se a culpa no diabo, sendo que é a própria pessoa que faz isso. Tá certo que o diabo já fez muitas coisas, vai continuar fazendo desde o princípio do mundo. Isso é bíblico, né? Então o que acontece? Chega uma hora que você fala, bom, então eu estou pecando contra o diabo. Se eu estou falando uma coisa que o diabo não é culpado, eu estou acusando ele, eu estou errado. Eu tenho que reconhecer o meu erro, né? E agora, por isso que eu perguntei, você já pediu perdão para o diabo? De acusar o diabo, de fez isso, fez aquilo e não foi o diabo. O carro quebrou porque tinha que quebrar mesmo, porque a peça já não prestava, estava ruim. Você bateu o carro porque vacilou, alguém bateu em você, o outro carro, porque a pessoa estava embriagado. E bebeu por quê? Foi o diabo? Não foi o diabo, ele bebeu porque quis. Né? Porque o primeiro erro está em beber a primeira dose. Aí depois que está embriagado é outra coisa. Né? Aí ele já talvez não saiba nem o que está fazendo mais. Né? Já errou, mas o primeiro erro foi a primeira dose, a segunda, e a terceira e por aí vai. Então o que acontece? Aí a pessoa acusa o diabo. E às vezes o diabo não está devendo nada disso. Quem está errado e culpado é a própria pessoa. Então, nesse caso, já que Jesus falou, se você tiver alguma coisa contra, né, está devendo para algum fulano alguma coisa, vai lá, reconcilia-te primeiro com ele, né, pede perdão a quem você está devendo alguma coisa, fez alguma coisa de errado, eu pequei contra fulano tal, contra meu irmão, agora eu tenho que pedir perdão para ele, não é isso? E pedir perdão para Deus. Pecou contra Deus, tem que pedir perdão a Deus. Agora, por isso que eu perguntei, você já pecou contra o diabo, levantando um falso testemunho de uma coisa que ele não tem nada a ver? Ó, aqui é desse jeito, assim, ó. Eu improvisei aqui um cercamento, um galinheiro para as 3 galinhas nossas, ó, né? Agora eu soltei elas à tarde para elas dar uma voltinha na outra parte do quintal. Elas estão ali, ó, catando minhoquinho talvez, né? A Pérola, a Chiquitita e a Angelita, né? Então é isso. Pensa nisso. E agora você tem que chegar e falar: diabo, me perdoa porque eu levantei um falso testemunho contra você e você não tem nada a ver com isso. O problema da geladeira deu porque aconteceu. E na hora as pessoas muitas vezes ficam nervosas, né, com algo que acontece, falar: é o diabo que está fazendo isso. E não é nada disso. Existem coisas que realmente o diabo prejudica, e muitas vezes. Mas tem certas coisas, um montoeiro de coisa aí, que geralmente se coloca a culpa no diabo. Então, aí a pessoa tem que chegar e fazer o quê? Vai pedir perdão pro diabo, né? Ô diabo, me perdoa porque eu, né? Tô falando uma coisa que você não tem culpa, não fez nada disso. Você não mexeu no carro, você não mexeu na geladeira, né? Você não mexeu na torneira, você não mexeu, sei lá, um monte de coisa que errada que acontece, né? Um monte de acidente, de coisas, e se coloca a culpa nele. Até um dia, um certo pastor, numa certa cidade, há uns 10 anos atrás, ele contando uma parábola, né? Que um menino estava na calçada, agachado, sentado, chorando. Aí chegaram, e aí descobriram que ele era o diabo. Né? Olha só, já colocaram uma criança como diabo. Falou, por que você está chorando, diabo? Ele falou, é porque tudo de ruim que acontece coloca a culpa em mim, e eu não devo.
Você já ouviu essa? Né? Tudo que acontecia de errado, coloca-se a culpa nele. Né? A pessoa sai fora, né, do erro, do que ele cometeu, do que aconteceu, e coloca a culpa. Entendeu? Está defendendo? Não estou defendendo nada. Eu estou defendendo, né, de certa forma, né, e nos acusando a nós mesmos de acusarmos um ser celestial que cabe a Deus o seu julgamento, não a nós, né, de caluniar um ser sem que ele esteja devendo. Pensa nisso, dá a sua opinião. Não é isso? Pérola, vem cá, Pérola, ou ela se abaixa quando a gente chega. Até mais.